Paz do Senhor. Abra sua Bíblia aí em João, Evangelho de João, capítulo 3. João 3. Evangelho de João, capítulo 3. Glória a Deus. Vamos ler o João 3:16. Pouco conhecido aí. João 3:16. Glória a Deus. Amém? Vamos lá. João 3:16 diz assim: Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Bendito e maravilhoso Deus, te exaltamos, engrandecemos o teu nome e suplicamos, Senhor, que a palavra de sabedoria esteja sobre as nossas vidas agora, papai, para que nós possamos compreender, Senhor Deus, a grandeza, Senhor, da tua palavra que está escondida no teu coração, papai. Que nós possamos agora reclinar a cabeça, Senhor Deus, no teu peito, para escutar as batidas do teu coração, Senhor Deus, e alcançar aquilo que é o alimento para a nossa alma. Fala conosco, papai. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Jesus. Nós temos na palavra de Deus algumas coisas, alguns princípios que eles vêm sobre as nossas vidas e eles não mudam, eles continuam. E o Senhor, Ele deixa bem claro para nós que alguns desses princípios só funcionam se a gente colocar em prática. Então, nesse texto de João 3,16, vamos dizer assim, além de ser um texto clássico que todos os cristãos conhecem, ele traz 3 princípios que nós vamos ver ele se repetindo em toda a palavra de Deus. Então, o primeiro dos princípios e mais forte de todos é aquele que ele chama de amor. Então ele começa: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Amor. E o amor, ele exige atitude. Não só palavras. Deus deu a palavra: eu vou mandar o Messias, eu vou mandar o Salvador, ele vai resgatar vocês, ele vai pagar um preço. Veio a palavra. Mas ele confirma o amor dele, a palavra que foi lançada, com uma atitude. Ele realmente envia o seu Filho. Segundo princípio, para que todo aquele que nele crê. Então eu tenho o amor e eu tenho a fé. Tem que andar junto. Por quê? Porque quando o amor me alcança, a fé entra em prática. E quando a fé entra em prática, automaticamente ela vai gerar aquilo que nós chamamos de esperança. Ele continua aqui, o terceiro princípio é a esperança. Para que não pereça, mas tenha vida eterna. Então a vida eterna é a esperança. É aquilo que nós esperamos que venha a acontecer. Então eu tenho amor, eu tenho a fé e eu tenho a esperança. E nós precisamos entender, é muito falado de fé, mas não muito de esperança. Nós precisamos entender. Mas para entender a esperança, eu tenho que passar pela fé, e a fé, ela só é fé se ela for fundamentada no amor. Então vamos entender um pouquinho de amor. Lucas, pode ficar aí, tá? Sai daí não, do texto. Gênesis 2,17, Deus fala o seguinte, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, quando Deus fala, Ele vem com demonstração de amor, que exige a nossa fé, para que seja gerada uma esperança. Então, o que ele está falando? O amor,
ele exige limites. Então Deus, ele cria o ser humano, cria o mundo, cria todas as coisas, e o que ele faz? Ele impõe limite. O firmamento é o limite das águas de cima e das águas de baixo. Tudo que Deus faz tem limite. Deus coloca limite em tudo. Vamos falar assim, não é bonito, mas a única coisa que não tem limite é Ele, é Deus. Por isso que não é muito bonito nós chamarmos Ele de Pai Eterno. Sai no automático. Ele não é Pai Eterno, porque se Ele for eterno, Ele está limitado ao tempo. Porque nós temos o tempo cronológico nosso, e nós temos o tempo eterno, que também é um tempo. Eu estou limitando Deus ao tempo. Não, a eternidade sai dele. Ele é além disso. Então, quem não tem limite é Deus. O resto, tudo que é criado, tem limite. Então Deus, como amor, Ele permite que o homem coma do bom e do melhor, de todas as árvores lá do jardim, porém Ele coloca um limite, que é não comer da árvore, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E quando Ele fala assim, se tu comer, certamente morrerás, Ele está fazendo uma promessa. Como Ele falou, se você crer que Ele enviou o seu Filho amado, todo aquele que crê, não pereça. Agora, quem crê vai ter vida eterna. É a mesma coisa, não mudou a mensagem, de Gênesis para João 3,16, Gênesis 2,17, João, é a mesma mensagem. Então se você obedecer, você não perece, você vai ter vida eterna. É isso que ele está falando. Então aqui numa demonstração de amor, Ele coloca um limite, e esse limite me dá a esperança de viver eternamente. Qual era o limite? A morte. O resultado do limite é a morte. De ultrapassar o limite que Deus colocou, o resultado é a morte. Se eu ficar dentro do limite que Ele colocou, eu tenho vida eterna. E isso é um princípio que está no livro de Gênesis, que significa princípio, e não mudou. E vai ser assim até céu e terra passar. E a palavra dele vai continuar a mesma, não muda. Por quê? Porque tudo tem limite. Outra coisa linda, que vem com limite. O amor impõe limite para a solidão. Gênesis 2,18, a continuação do texto, ele fala assim, e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Então ele coloca limite até para a solidão. E detalhe, nós temos, vamos falar aqui, 2 tipos. Porque você tem a solidão carnal, só tinha Adão lá, o homem. Porque uma coisa é ele criar em Gênesis 1, outra coisa é ele formar em Gênesis 2. Então ele criou o homem e a mulher em Gênesis 1, ele só formou Adão em Gênesis 2, e depois que ele foi formar Eva para fazer companhia. Então Adão ficou um tempo solitário, e Deus falou, não é bom que tu fique só. E quando chega lá em Hebreus 11:3, eu sei que todas as coisas que foram feitas aqui na terra, elas foram feitas como um espelho, uma imagem das coisas celestiais, do mundo espiritual. Então Deus está falando, não é bom que você fique só aí na terra, e nem no mundo espiritual. Porque se você me obedecer e escolher Jesus, João 3,16, você vai ficar comigo eternamente. Então não é bom que você fique só, nem na eternidade e nem na terra. Então na terra, para quebrar teu galho, eu vou fazer uma mulher. Deus não falou que ia fazer o cachorro, o pet, para fazer companhia para o homem. Tanto que o pet já existia lá, até entrou na arca de Noé. Mas não, quem tira a solidão do homem é a companheira, é a mulher. É princípio que não pode mudar. Ok? Então, o amor de Deus impõe limite até para a solidão. Então, Deus vinha na viração do dia visitar o homem para suprir uma necessidade espiritual. Porém, o homem se relacionava com Deus através de toda a criação de Deus. Mas o homem carnal se sentia sozinho, mesmo sem enfermidade,
mesmo sem se preocupar que ia morrer, porque ele não ia morrer, ele não estava em pecado, mesmo assim, Deus ainda faz uma companheira. Então ele bota limites para tudo, tanto na esfera emocional, natural, carnal, como na esfera espiritual. Romanos 2,14 fala assim: porque quando os gentios que não têm lei eram judeus, povo de Deus, né, os israelitas, povo de Deus, aí você tinha os ímpios, aqueles que negavam veementemente a Deus, veementemente é bonito, e você tinha os gentios, que somos nós. Esses gentios, né, que vão falar assim, tirando o povo de Deus, eu tinha os gentios. Dentro dos gentios você tem aqueles que, vão falar assim, cuspiam na cara de Deus abertamente. Tinha aqueles que eram mais comportadinhos, mas tudo ia queimar no fogo do inferno. Aí ele fala assim, ó, porque quando os gentios, aqueles que não faziam parte do povo de Deus, que não têm lei, quando você fala aqui de lei, é a lei de Moisés, é a lei que foi dada por Deus, né? Os gentios não têm lei, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmo são lei, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Ou seja, mesmo que antes de eu me entregar a Jesus Cristo, antes de eu conhecer a palavra, antes de eu conhecer a Deus, mesmo que eu nunca tenha ouvido falar de Deus, Deus colocou limite nos nossos corações. Você nasce, cresce, tem algo dentro de você que vai falar que matar é ruim. Não é bom. Tem algo dentro de você que vai colocar alguns limites que já são naturais. Já vem no automático, já nasce com a gente. Por quê? Porque Deus é um Deus de limites. O amor dele coloca limites em nós. E Paulo, nesse texto de Romanos 2,14, vem deixar bem claro que mesmo eu não sendo de Jesus, tem limites dentro de mim. É por isso que muitas vezes você vê pessoas que não são evangélicas, não são cristãos, fazendo boas obras, pessoas que são transparentes, de boa conduta, às vezes são até, vão falar assim, mais educados e faz muito mais coisa que os crentes. Por quê? Porque receberam educação, receberam limites desde o berço e cresceram com isso no seu caráter. O que é isso? Limite. Então Deus está falando, dentro de nós, mesmo sem nós conhecer a Ele, Ele já colocou a sua lei em nós. Limites. Então nós temos limites. O que é o limite? É um sinal do amor de Deus. E outra coisa linda para você pensar, ó, sem limite não existe liberdade. Sem limite não existe liberdade. Eu sou dono do meu nariz, eu faço o que quero, estou nem aí para o meu pai, estou nem aí para minha mãe, não estou nem aí para autoridade nenhuma que está sobre a minha vida, é professor, é pastor, é polícia, é médico, estou nem aí para nada. Por quê? Porque ninguém manda em mim. Eu vivo sem limites, aí que se engana. Então, ó, presta atenção. Sem limites, não existe nem a possibilidade de você pensar em liberdade. Porque se eu falar assim, ó, eu tenho o direito de ir e vir. Eu tenho o direito de sair da minha casa e ir ao meu trabalho. Eu tenho o direito de sair da minha casa e ir para a igreja. Eu tenho o direito de sair da minha casa e ir para a escola. A casa é um limite. O trabalho é outro limite. A escola é um limite. Tudo é limite. Eu tenho um percurso a seguir que está limitado por 2 pontos. Ou seja, o espaço tem limites. Então, se eu tenho a liberdade de sair da minha casa e ir para o meu trabalho, se eu tenho a liberdade de sair de casa e vir para a igreja, porque hoje não tem perseguição no Brasil ainda. Então, se eu tenho a liberdade de sair de casa para cultuar, é porque alguém colocou um limite da minha casa para a igreja. E esse limite pode mudar, pode ser tirado,
pode ser colocado mais para a direita, mais para a esquerda. A liberdade nossa está condicionada a limites. E tudo tem limite. Se eu não quer seguir o limite natural, aquele que foi imposto, é daqui para cá, não tem problema. Tem um outro limite chamado de vida e morte. Um deles vai te parar. Então tudo, o amor de Deus, ele traz limites sobre as nossas vidas. Então, a nossa liberdade, ela só vai se realizar entre limites. E detalhe, entre esse limite que existe, e nós vivemos vários limites, tem a possibilidade de escolha. Escolher o que eu vou fazer, o caminho que eu vou seguir, como que eu vou me comportar. Sem limites, não tem liberdade. Sem limites, não tem liberdade, não tem o tal do livre-arbítrio. Porque eu só posso escolher comer da árvore do bem e do mal, se Deus colocar um limite. As minhas escolhas estão condicionadas a limites. E essas escolhas que determinam o meu livre-arbítrio. Então, tudo está determinado nas nossas vidas por limites. O que é isso? É o amor de Deus. Ó, nós temos limite para a idade. É muito difícil você passar dos 100 e poucos aí. Então, tem limite. Não tem para onde correr. Você pode fazer o que for. Botox, não sei o que e tal. Não vai passar muito. Não tem. Tem limite de idade. Existe limite biológico no corpo humano, que alguns estão deturpando, chamando de gênero. Não, é sexo. Nós temos limite de sexo. Qual é o limite de sexo? Macho e fêmea, homem e mulher. Acabou. Deus criou assim, o homem não pode mudar. Ele pode até fazer cirurgia, mas não vai conseguir mudar, porque Deus colocou o limite. Então nós temos limites o tempo todo para seguir. Você tem limite para chegar na escola, hora para entrar no trabalho, para sair do trabalho, para almoçar, para fazer. Nós crescemos com limites. E detalhe, hein? Quando nós... existe 3 tipos, né? Vamos falar assim de limite. Tem aquele limite natural, que já vem embutido. Você tem o limite que o homem coloca. O homem faz leis, faz um monte de limite. E você tem os limites divinos, que está aqui na palavra. Muitos dos limites que o homem coloca estão baseados na palavra de Deus. Matou, vai para a cadeia. Em outro país, matou, morreu. Olho por olho, dente por dente. Está na palavra de Deus. Então existem limites. É importante a gente entender, porque o limite é um sinal de amor de Deus. Quando nós vivemos dentro desses limites, nós começamos, presta atenção, hein? Nós começamos a vencer batalhas. Quando nós vivemos dentro de limites, nós começamos a vencer batalhas. E começamos a conquistar muitas coisas. Tem gente que acha que querer fazer do seu jeito, ser dono do seu nariz, querer romper os limites, acha que vai se dar bem. Pelo contrário. O nosso Deus, Ele é um Deus galardoador. Que nome feio. O nosso Deus, traduzindo, é um Deus de recompensas. Ele dá recompensa. Não sei se alguém aqui já viu como que se treina um cachorro. Cachorro, você manda ele fazer algo, ele fez, você dá um biscoitinho, dá uma raçãozinha lá. Aí faz, tal, vai. Recompensa. Muitas vezes nós vivemos por recompensa. Tem alguém aqui que trabalha de graça? Se você é um trabalho de graça, não faz trabalho voluntário, é porque você trabalha por uma recompensa, salário. Então o nosso Deus é um Deus de recompensa, colocou isso como uma lei natural dentro de nós, e isso também é um limite. Temos que entender isso. Então o nosso Deus, Ele trabalha com recompensa, e as recompensas de Deus vêm quando nós trabalhamos dentro de limites. Acabou, não tem para onde correr. Pastor, eu quero trabalhar muito, vou fazer muito hora extra, trabalhar sábado, domingo, que nem eu. Tá bom, você vai ficar sem dormir, igual eu fiquei. Começa a passar mal, e vai embora e tal. Daqui a pouco está doente, cai na cama, morre. Porque você extrapolou o limite. Tudo tem limite.
Limite é sinal de amor. E quando nós trabalhamos dentro do limite que Deus impõe, nós começamos a vencer batalhas, começamos a conquistar coisas, e o nosso Deus nos recompensa. Porque tudo é dele, e tudo que chega até nós, é ele que nos dá. Salvo se você está ganhando alguma coisa do diabo. Pelo menos tudo que eu recebo vem de Deus. Como vem de Deus? Vem com uma recompensa. Por quê? Porque nós estamos vivendo dentro de limites. Porém, tem um detalhe bonito aqui. Eu estou falando rápido porque o tempo está acabando. O inimigo das nossas almas, Satanás, o diabo, o caperuto e assim vai, ele trabalha 24 horas para destruir o conceito de limite nas nossas vidas. Então, ó, pode pular da ponte, amarra a cordinha no pé, vai lá, pula da ponte. É um monte de gente que pula, né? Pula, tem uns que quebra a corda, morre, tal. Tem limite. Ele vai trabalhar para desconstruir essa lei natural de limite que Deus colocou. Por quê? Porque se ele conseguir romper os limites, ele quebra o amor de Deus na nossa vida. Então eu tenho que tomar muito cuidado com a quebra de limites. Eu tenho que saber respeitar os limites. E quando nós trabalhamos dentro do limite de Deus, nós somos recompensados. Quando nós trabalhamos fora do limite de Deus, nós somos castigados. E tem 2 tipos de castigo. E um acha que é o diabo que castiga, não, é Deus, tá? 2 tipos de castigo vindo de Deus. Deus só usa o diabo para os seus propósitos. Primeiro, quando nós recebemos um castigo ainda em vida. Quando vem uma enfermidade, quando a gente quebra e perde tudo, quando algo ruim acontece. Vou nem falar que é castigo, é um aviso. Porque quando nós recebemos isso em vida, é um aviso de Deus para nós nos arrependermos e nos voltarmos para Ele. É um aviso. Por que é aviso? Porque você ainda tem chance de se arrepender. Porque o outro castigo é após a morte. Esse não dá mais chance de arrependimento. Esse vai ser um sofrimento eterno, uma vida eterna sem Deus, com choro, ranger de dente, tudo de ruim que você pode pensar. Então é melhor eu viver dentro dos limites. Sair do limite, vem um castigo, vem um aviso. O aviso é que volte para o limite. Porque se você começar a viver fora ou saindo toda hora do limite, pode ser que quando chegar o limite da idade, e você não conseguir ultrapassar a idade determinada por Deus para você, já era. Agora você vai ficar dentro do limite de um negócio que está lá em Apocalipse capítulo 1, chamado de lago de fogo e enxofre. Eu não sei as dimensões, mas ele tem um limite. Porque quem entra lá não sai, ele tem limite. Até para isso Deus criou o limite. Por quê? É um sinal de amor. Aí, o que nós precisamos entender? Que a Bíblia, ela vai nos ensinar o que fazer. Quando eu chego lá, em Provérbios 22, 28, esse é um texto, desde quando me converti, ficou na minha cabeça e não saiu mais. Ele fala assim, ó, Provérbios 22, 28. Não removas os limites antigos que fizeram teus pais. Eu lembro que quando eu tinha algum interesse em pegar o carro do meu pai para dar uma voltinha, meu pai fazia assim, ó, eu vou até deixar, mas tem que lavar o carro. Aí eu ia lá e lavava o carro. Chegava final de semana, eu nem acordava, eu já estava lavando o carro. Aí meu pai começou assim, ó, você vai até a esquina, eu morava numa esquina embaixo, vai até a esquina da rua, vira o carro e volta. Aí eu fui até a esquina e tal. Aí ele viu umas 10 vezes que eu ia só até a esquina e voltava, né? Uns 10 dias, né? Diferente. Aí falou, tá bom, agora você vai dar a volta no quarteirão e volta. Limites. Aí eu pegava o carro, lavava, dava a voltinha no quarteirão e voltava. No outro dia, pegava o carro, voltinha no quarteirão. No outro dia, eu peguei o carro, dei a voltinha em 5 quarteirão, virei a outra esquina e tal. Cheguei no mesmo lugar.
Mas ele marcou o tempo. Eu não tinha me ligado no tempo. O que aconteceu? Castigo. Por quê? 3 meses sem pegar o carro e lavando ainda. Por quê? Porque eu saí do limite que foi estabelecido. Então eu preciso entender, ó, o limite que os teus pais te colocam. Tem gente que não obedece pai e mãe, que não honra. Pai e mãe colocam limite por amor. Muitas vezes porque já sofreu, já passou coisa que não quer que os filhos passem. Mas os filhos não estão nem aí. O que vai acontecer? Castigo. Às vezes é castigo dos pais, às vezes é castigo divino. Por quê? Porque está saindo de limites que foram estabelecidos. Nós, adultos, quando nós saímos de limite, ó, tem limite para um negócio que não pode falar agora, que é da alimentação. Entendeu? Cheio de bagulho ali. Tem um monte de limite. Você saiu do limite, você vai começar a sofrer. Exagerou na comida? Vai vir doença no corpo, não tem pra onde correr. Exagerou no esforço físico? Vai vir doença no corpo. O limite é algo que vai nos colocar em equilíbrio. Quando eu saio do equilíbrio, eu saio dos limites. Quando eu saio do limite, eu falo de exagero. Então eu posso ter exagero para mais, eu posso ter exagero para menos. Quando eu extrapolo esse equilíbrio, eu saio dos limites, pode me fazer mal o excesso, como pode me fazer mal a falta de algo. Principalmente de alimentação, que é o exemplo mais fácil. Então eu preciso entender que o limite, que é o amor, me deixa vivo. Então não remova os limites que os antigos fizeram. Não remova os limites antigos que fizeram teus pais. Isso tudo estou falando de amor, quero chegar na esperança, vai dar tempo. Romanos 8,37 fala assim: mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos colocou limite, amor. O amor é limite. Então o nosso amor, ele precisa de atitudes. Deus nos ama, nós temos que retribuir o amor a Ele, e essa retribuição é, Senhor, eu te amo. Não, essa retribuição é feita com atitudes. Ele demonstrou seu amor por nós entregando o seu Filho, nós temos que demonstrar o nosso amor por Ele com atitudes. E aqui em Romanos ele está falando que o amor nos leva a ser vencedores. Porém o amor não nos exime de ter que entrar em guerras, em batalhas. Porque você só vence aquilo que você peleja, aquilo que você batalha. Você só vence a guerra que você entra e destrói o inimigo. Senão não tem vitória. Para eu ser vencedor, eu tenho que entrar em guerra. Não com as armas carnais, com as armas espirituais. Mas eu tenho que entrar em guerra. Deus me dá armadura, Deus me dá arma. Ele me torna um bom soldado de Cristo para eu entrar em guerra. Então, o amor, ele traz a vitória. Mas ele não tira a necessidade de nós entrarmos em guerra. Olha que coisa linda. Uma mulher chamada Abigail falou para Davi. Segredo aí dos casais felizes. 1 Samuel 25, 28. Fala assim, ó. Perdoa, pois, a tua serva esta transgressão. Porque certamente fará o Senhor casa firme ao meu Senhor. Tá falando, o Senhor lá em cima vai fazer uma casa firme para você, meu Senhor Davi. É isso que ele está falando. O Senhor com letra maiúscula, Davi com letra minúscula. Então o Senhor lá em cima vai fazer uma casa firme para você aqui. Porque o meu Senhor Davi, presta atenção, hein? Guerreia as guerras do Senhor. Então, o Senhor nos ama. Eu preciso retribuir. Como que eu retribuo? Guerreando as guerras do Senhor. Como que eu guerreio as guerras do Senhor de qualquer jeito? Ele fala assim, ó. E não se tem achado mal em ti por todos os teus dias. Então ele guerreia porque ele vive em santidade, ele é dizimista, ele é ofertante, ele pratica justiça, ele vive a palavra de Deus, que é lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho. Então ele entra numa guerra preparado para se tornar mais que vencedor, por causa do amor de Deus. Então ele entra na guerra retribuindo o amor de Deus, porque não é a guerra dele, são as guerras do Senhor.
Outra forma de demonstrar o amor ao Senhor, João 13:34. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. Que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Ele está colocando limite. Ou seja, eu tenho que amar como? Como ele nos amou, limite. Não é o amor não é o amor de Barrabás. Não é o amor de Judas. É como ele amou. Amor tem limite. Então, quando eu retribuo o amor dele, guerreando as suas guerras, quando eu retribuo o amor dele, amando como ele nos amou, amando a quem? Ao meu próximo, ao meu irmão, eu estou demonstrando amor a ele. E a base de todos os relacionamentos precisa ser, primeiro, amor, segundo, fé e esperança. Nessa palavra fé, para ficar mais fácil no relacionamento, troca ela um pouquinho por confiança. Então, o relacionamento tem que ter amor. Não é o amor que a gente imagina, não. É amor de Deus. É amor sacrificial. É amor que põe limites. É o amor que corrige. Precisa de confiança. Porque se eu não confiar em Deus, não tem como ter amor. Se eu não confiar no meu cônjuge, não tem como ter amor. Confiança. Por quê? Porque quando tem o amor de Deus fundamentando, eu entro com a fé e com a confiança, porque não é Deus que confia em mim. Não é Deus que tem fé em mim, é o contrário, é eu que tenho fé nele, é o relacionamento. É eu que confio nele, é eu que tenho fé. Isso vai gerar um cenário que vai produzir algo chamado esperança. Então, quando o marido ama a esposa, ele demonstra isso com atitudes. Dá o cartão de crédito, tô brincando. Quando a esposa ama o marido, ela vai demonstrar, vai retribuir o amor com o quê? Com atitude. E quando os dois realmente se amam e demonstram, eles vão começar a construir coisas futuras, e essa construção vai gerar algo chamado de esperança. Porque se os dois não esperam nada do futuro, o relacionamento vai acabar. E detalhe, nós podemos esperar duas coisas. Uma para essa vida e outra para a vida vindoura. E tudo que eu esperar nessa vinda, tendo Jesus fazendo parte, eu prospero. Senão, vai dar errado. Pode ter certeza. Vai dar errado. Então eu preciso colocar Jesus na minha esperança. O que é isso? É um relacionamento pautado em amor. A mesma confiança que os filhos têm nos pais. Pula! O filho vai lá e pula no colo do pai. Só que o pai também bota limite nos filhos. Por que o pai bota limite? Por causa de amor. E em 1 Coríntios capítulo 13, que é o capítulo do amor na Bíblia, Paulo fala o seguinte: agora, pois, permaneçam a fé, a esperança e o amor. Mas eu estou desde o começo falando que o primeiro é amor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para todo aquele que nele crê, fé, que não pereça e tenha vida eterna, esperança. Eu troquei, eu falei amor, fé e esperança. E não igual Paulo está falando, primeiro é fé, esperança e amor. Eu falei que é amor, fé e esperança. Por quê? Porque ele continua falando em 1 Coríntios 13. Permaneçam a fé, a esperança e o amor, estes três, ponto e vírgula, mas o maior destes é o amor. Então primeiro vem o amor, depois vem a fé, depois vem a esperança. E João 3,16 me confirma isso. Então, o amor vem primeiro nessa nova sequência. Amor, fé e esperança. Por que o amor vem primeiro? 1 João 4,19. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. O amor vem primeiro. Deus é amor. Efésios 1,4. Como também ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Ou seja, ele nos amou primeiro. E sabe quanto que ele nos amou? Antes que o mundo existisse. Se ele nos amou antes que o mundo existisse, eu venho para uma pergunta. Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Estou brincando, é a galinha. Mas quem veio primeiro, anjo ou ser humano? Está na Bíblia, gente. Ser humano. Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. E tem vários outros textos que comprovam isso. Ou seja, antes de existir mundo,
Antes de existir mato, árvore, todas essas coisas, bichinho, Deus já nos tinha elegido nele. E Provérbios 8 fala do mundo habitável. Ou seja, nós já existíamos há muito tempo. Antes da fundação do mundo. Então o amor dele por nós é algo muito profundo. E detalhe, mas pastor, Deus me elegeu nele antes da fundação do mundo, me criou, eu vim para o mundo, estou preso aí no pecado, um monte de gente morrendo sem salvação, e ele deixou. E o desejo dele é que ninguém se perca. E ele colocou limite, prazo de idade, prazo de validade, para você crer nele. Creu, teve uma vida santa, vai para o céu. Se não teve, acabou-se. Efésios 1,4 ele fala, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, por isso que nós somos muito especiais aos olhos de Deus, porém, vírgula, todavia, entretanto, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Ele é santo, ele exige que nós sejamos santos. E a fé? O amor dele exige a nossa fé. Nós vamos corresponder o amor dele com fé. Por quê? Hebreus 11,6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se ele nos ama, ele espera uma contrapartida. Qual é a contrapartida? Fé. A fé agrada a Deus. Então, amor, fé. Vou continuar, 11,6. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que ele é galardoador dos que o buscam. Ele é um Deus que recompensa aqueles que o buscam, aqueles que creem que ele existe. Então ele ama todo aquele que nele crê, agrada a Deus. Fé. E a fé, ela anda de mão dada com a esperança. Hebreus 11:1, todo mundo conhece o texto. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. A fé fundamenta a esperança. Então, primeiro vem o amor de Deus, depois vem a fé, que vai fundamentar a esperança. Pastor, eu não tenho esperança em nada. Então, tá bom, você não tem fé, você não é cristão, você não tem Jesus, não tem o Espírito Santo, não tem nada. Porque a esperança, ela surge quando nós temos fé. E a fé que vem de Deus, não é a fezinha ali da lotérica, a fé que vem de Deus, ela é gerada pelo amor, que partiu dele. Então, o amor de Deus gera em nós, ativa em nós a fé, que vai automaticamente gerar uma esperança. Crente sem esperança não é crente. Toma muito cuidado com isso. Então, a nossa fé é a contrapartida do amor de Deus, que vai gerar uma esperança. E olha que coisa linda. Lembrando que crer, fé, exige atitude. Só falar eu creio não serve para nada não. Tem que ter atitudes. Romanos 5:1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Ou seja, quando você tem fé nele, você é justificado e você recebe paz. Por quê? Porque ele é um Deus galardoador. É um Deus de recompensa. Eu creio nele, ele me recompensa com paz. Pode ser a tribulação que for, ele vai me dar paz. Pastor, eu não tenho paz, é porque você não está crendo. O amor de Deus pode até ter te alcançado, mas você não está crendo nele. Porque quando você crê nele, vem a paz de Deus sobre você. É o que está falando aqui. Temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça. Qual é a graça? Paz de Deus. Na qual agora estamos firmes, na paz de Deus. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Se nós esperamos, é porque nós não recebemos ainda. Então nós esperamos a glória de Deus. Qual é a glória de Deus? É aquela que vai vir sobre nós daqui a alguns instantes,
no momento do arrebatamento da igreja, onde nós teremos os nossos corpos glorificados, transformados, para nos encontrar com Ele. Só isso. Bem simples. É o que Paulo está falando. Então, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus, da nossa redenção, dos nossos corpos glorificados. Verso 3. Não só isso, mas também nos gloriamos, nas tribulações. Por quê? Sabemos que a tribulação produz perseverança. Então, às vezes vem sofrimento, às vezes vem aflição, às vezes chega o dia mal, às vezes vai acontecer um monte de coisa que não é boa. Para quê? Para você perseverar em confiar em Deus. Para que a tua fé cresça. Porque se o negócio não apertar, a fé não cresce. Ela precisa crescer. E fé precisa de atitudes. E essa perseverança que é produzida através da tribulação, ela vai gerar em nós um caráter aprovado, verso 4. Caráter aprovado. E o caráter aprovado vai produzir em nós esperança. Então tem muita gente realmente que não consegue ter esperança. É só desgraça, está tudo ruim, tudo errado, murmura, reclama, porque não espera coisa boa. Nem o encontro com o Senhor é bom, porque só reclama. E nós temos uma diferença. Quando algo ruim está para acontecer, nós chamamos isso de medo. Quando algo ruim está para acontecer, isso gera um medo. Quando algo bom está para acontecer, gera esperança. Eu espero que a coisa boa aconteça. Quando é coisa ruim, gera medo. Quando é coisa boa, esperança. A pessoa só murmura porque ela não tem esperança de coisas boas que vão acontecer. Ela só está esperando as coisas ruins. Coisa ruim gera medo. Medo vai chamando outro demônio. Vai trazendo o demônio da murmuração, vai trazendo um monte de coisa. Apocalipse 21 fala isso. Então nós temos que entender o que nós estamos vivendo. E às vezes, quando não tem esperança, aí tem que vir uma tribulação. Para ver se você vai perseverar, passar na prova. Para essa perseverança mudar o caráter, que é a coisa mais difícil no ser humano. Mudar o caráter. Para gerar esperança. Esperança em Deus. Então, esperança. Para a gente fechar aqui. Eu cresci ouvindo. A esperança é a última que morre. A esperança é a última que morre. E eu não entendia nada. A esperança é a última que morre. A mensagem é, continua esperando, confia que vai acontecer. Coisa boa vai acontecer. Ela é a última que morre. Aí eu descobri que a esperança, ela morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. E está viva e reina para todo sempre. Quem falou isso? Apóstolo Paulo, 1 Timóteo capítulo 1, verso 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. Pô, eu tenho Jesus e não tenho esperança? Ele é a minha esperança. Então como que o crente não vai ter esperança? Jesus é a nossa esperança. Salmo 33, a gente fala assim, a nossa alma espera no Senhor. Ele é o nosso auxílio, o nosso escudo. Isaías 30, 18. Contudo, o Senhor espera presta atenção, hein? O Senhor espera o momento de ser bondoso com vocês. Ele ainda se levantará para mostrar-lhe compaixão. Isaías falou 700 anos antes de Cristo. 2000 anos atrás, o Senhor se levantou para mostrar compaixão. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu a compaixão, seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois o Senhor é Deus de justiça. Presta atenção nisso, hein? Segredo da felicidade, de graça, hein? Vamos lá. Como são felizes todos os que nele esperam. Esperança. Quem espera em Jesus não tem depressão, não tem medo, é feliz. Jesus é a nossa esperança. Ele já se levantou uma vez, como disse aqui Isaías. Porém, nós esperamos com alegria a segunda vez que ele virá
para nos encontrar conosco. E quem tem essa esperança, que o encontro com Jesus é algo que nós esperamos muito, desejamos, vai falar assim, ó, Apocalipse 22, 17. E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida, porque Jesus é a nossa esperança. Esperança é algo que eu espero. Eu espero o encontro com Jesus. E para Ele vir, eu com o Espírito Santo tenho que dizer, vem Jesus, vem. Porque a esperança só vai acabar quando Ele vier. E aí quando Ele vier, uma nova esperança vai surgir, que é de viver eternamente nos braços dEle. Coisas que nós não podemos nem imaginar, porque Jesus é a nossa esperança. Glória a Deus. Ô Lucas, 1 Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11. Vamos ceiar. Glória a Deus, vai dar tempo. 12 anos. Eu passo a virada de ano de joelho dentro de igreja. 12 anos. O que é isso? Semente. É uma sementinha que você planta. Poderia estar em qualquer outro lugar. Poderia estar com família, um monte de gente, um monte de coisa. Eu escolhi estar com o Senhor. 12 anos. Só tem uma coisa que eu acho que é tão bom quanto você passar de joelho, para quem não tem problema não, né? No joelho, pode ficar sentado, pode ficar em pé, mas o joelho, vamos falar assim de forma simbólica. Só tem uma coisa que eu boto no mesmo nível de você passar a virada do ano de joelho na presença do Senhor. É ceiar de joelho. E hoje, acho que vai dar tempo, nós vamos passar a virada de joelho ceiando. Dose dupla. Glória a Deus. Porque nós vamos abrir o ano assentados na mesa do Senhor. Glória a Deus.